noite, queridos. Muitas mensagens de Deus, mensagens de esperança, doutrina, ensinamento, advertência, porque é necessário alertar a igreja nesses últimos dias que Jesus está voltando. É necessário falar das coisas de Deus, não importa quanto isso nos custe. Eu estava aqui pensando em quão importante é a gente trabalhar na obra de Deus. E quão misterioso é também o agir de Deus, porque muitas vezes nós não vemos Deus trabalhar. E isso muitas vezes mitiga a nossa fé. Porque nós precisamos ver, nós somos ateus, nós temos essa natureza que precisa ver para crer. E muitas vezes nós não acreditamos se nós não vemos. Mas eu queria ressaltar uma coisa muito importante aqui. Desde o começo do ano aconteceu muita coisa, desde as eleições do ano passado. A gente estava esperando uma coisa, acontece outra, e de repente o nosso mundo começa a ruir, a nossa volta, ao nosso redor, e a gente começa a pensar, puxa, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele tem realmente um propósito? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? E eu paro para pensar e eu fico imaginando, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Lá em 2018, o Senhor nos deu uma grande vitória, elegemos o presidente Jair Bolsonaro, e tudo estava mudando, defesa da família, valores cristãos, tudo aquilo que nós acreditamos e sonhamos começa a acontecer, e de repente, quando a gente espera a continuação desse trabalho, aí vem uma rasteira e a gente cai por terra. E aí você fica indagando, mas por que, Senhor? Por quê? Começa a criar uma revolta dentro da gente, porque a gente quer compreender o que está acontecendo e na nossa mente limitada muitas vezes nós não conseguimos. Mas todas estas coisas me levaram a um propósito. Vamos orar. Porque a oração é a única arma que nós temos, é a única forma de batalhar essa batalha. Essa batalha que o Senhor nos chamou para batalhar, porque eu não posso pegar uma arma e ir lá em Brasília e matar uma pessoa. Eu não posso fazer isso. Nem creio que Deus me chamou para isso. Não é mais o tempo dos juízes de Israel, quando se matava um opressor e libertava o povo. Não. Mesmo porque todas as almas são importantes para Deus, embora muitas delas não queiram saber de Jesus, não se preocupem com o plano de Deus para a salvação da humanidade e não estão preocupados com o que vai acontecer ou deixa de acontecer. Mas então o que eu posso fazer? Eu posso orar. E aí você dobra os joelhos e começa a orar, e todo dia de manhã a mesma coisa, vira aquela rotina. Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa história. E você começa a interceder pela sua família, e pelos amigos, e pelos irmãos, e pelos inimigos, e pelas pessoas que gostam de você, e pelas pessoas que não gostam de você também. E de repente você é obrigado a orar pela situação política do seu país, porque você não pode fazer nada, a não ser orar. E a oração é a nossa única arma, mas é uma arma poderosa que destrói fortalezas. Então você começa a clamar a Deus. E eu venho fazendo isso desde janeiro, incluindo nas minhas orações matinais, além de interceder em favor da minha família, que é meu dever como sacerdote da família, interceder também pela nossa nação. E comecei a orar, dizer, Senhor, levante pregadores nos 4 cantos desta nação e nas redes sociais. Eu quero ver a obra que o Senhor tem para fazer. Muda a nossa história com a Tua palavra. E de repente eu começo a olhar no Facebook, Instagram e Twitter. E você começa a ver o irmãozinho daqui postando um versículo, outro postando um aconselhamento, o outro um vídeo, o outro um louvor. E de repente a internet, o Facebook está cheio de pregadores voluntários, de pregadores que estão ali testificando da palavra de Deus, trazendo ensinamento, trazendo a doutrina, alertando as pessoas para a volta de Jesus, e você começa a ver que a sua oração está sendo respondida. Pelo menos num aspecto ela está sendo respondida, no outro não, porque você continua, Senhor, faça justiça a uma nação injustiçada, derrube aqueles corruptos, injustos, arrogantes e soberbos que estão no poder.
Levante libertadores para derrubar essa potestade que se impôs sobre a nossa nação e nos traga liberdade, nos torne um país livre e faça justiça a um país injustiçado. E todo dia a mesma coisa, você não vê nada acontecer, mas você insiste, você insiste, você insiste. Todo dia de manhã, joelho no chão, Senhor, Senhor, Senhor. E de repente você vê que os senadores se levantam para aprovar uma PEC para limitar o poder do STF. E se isso não for a resposta da oração, então eu não sei mais o que é. E aí você começa a perceber que eles começam a se movimentar, eles começam a agir, eles já começam a falar em impeachment de ministro do STF que está abusando do seu poder, porque estão abusando visivelmente e só não tomaram atitude ainda porque muitos deles, eles têm uma situação complicada diante da justiça. Mas agora começam a usar, começam a se levantar, e se isso não for a resposta da oração, então eu não sei mais o que é. Entre outras coisas pelas quais você intercede, a nossa nação é uma nação injustiçada. O presidente Jair Bolsonaro venceu essas eleições, mas elas foram roubadas, elas foram tiradas de nós. Como ele mesmo anunciou outro dia, que ele não é ex por conta do povo. Claro que não. Até um cego enxerga que essas eleições foram roubadas, que o TSE roubou as eleições do verdadeiro eleito pelo povo. Tem lá uns tronchos, lá uns idiotas que quer acreditar que o ladrão venceu as eleições, mas nós sabemos que isso não é verdade. Tentaram até culpar o Nordeste, e eu não culpo o Nordeste porque eu sei que não é verdade. Não é verdade, eles são mais vítimas do que nós ainda, porque a transposição do São Francisco, duramente conseguida no governo Bolsonaro, foi negada para eles no governo desse ladrão. Foi negada de novo. Então, como é que eles iam trabalhar contra eles mesmos? Claro que não. É lógico, sempre tem alguns fanáticos, né? Algumas pessoas que não têm cocô no lugar do cérebro, mas a maioria, eu tenho certeza, são pessoas de bem, são pessoas inteligentes, são pessoas que sabem trabalhar com o seu voto. E é por isso que nós oramos, Senhor, derruba essa potestade, porque, irmão, não é uma questão política, não é um ser humano, não é a maldade de um ser humano que está operando, não. É a força das trevas tentando dominar a nossa nação. É por isso que nós precisamos orar, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades. Uma grande potestade se impôs sobre a nossa nação e disse, eu vou escravizar esse país, e como ele é um país de proporções continentais, eu vou implantar o comunismo nele, e através desse sistema, então, o anticristo pode dominar o mundo. Mas enquanto tiver um joelho que se dobra, que se humilha diante do Senhor, que ora, e eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, eu sei, eu passei muito mal umas 3 semanas atrás, um mês atrás, passei muito mal, a próstata aumentou muito, o fígado atacou demais, e eu tive até vontade de morrer, e eu sinceramente queria que o meu corpo morresse para o meu espírito e morar com o Senhor, mas fiquei passando mal aqui, não morria, e um dia de manhã levantei, sentei na beira da cama e falei, Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito comigo nesse mundo, por favor, me dê saúde, se não, o Senhor me leva logo, porque eu não quero sofrer mais. E comecei a melhorar dia após dia, estou muito bem, graças a Deus. Estou trabalhando bastante, estou me esforçando para fazer a obra de Deus. Eu preciso mais disso, de mais tempo para vir aqui na internet, para testificar as coisas que Deus está fazendo, porque eu estou vendo o agir de Deus de uma forma maravilhosa. E todo dia de manhã, em minhas orações, eu peço, Senhor, dê um avivamento ao teu povo. Desperta o coração da igreja para orar, para buscar esse avivamento, esse despertamento. Nós precisamos de um despertamento. A nossa pátria, nossa nação precisa de um despertamento e precisa de justiça. E só o Senhor pode fazer justiça. E eu tenho visto Ele atender as orações. Eu acredito que Deus está ouvindo as minhas orações e assim também as orações de muitos outros servos de Deus que todo dia se levantam de manhã e ora, ao meio-dia ora, à noite ora também e pede, intercede em favor da nossa nação, e as nossas orações estão entrando nos ouvidos do Senhor dos Exércitos e Ele começa a se movimentar.
Não vá pensar que o Congresso está revoltado, senadores, deputados, OAB, por acaso, foi uma coisa. Nada é por acaso quando Deus está agindo na nossa vida. Nada é por acaso quando alguém está orando, porque a oração, ela move o coração de Deus, ela toca no coração de Deus e ele se compadece. Chega um momento que ele fala: não posso suportar mais tanta súplica de ver meu povo sofrendo, eu vou começar a agir. E é promessa de Deus que ele ia mexer no ninho de Satanás que está em Brasília e está mexendo mesmo. E não é à toa que aqueles ministros ficaram todos revoltadinhos porque estão cortando as asinhas deles. Tem que cortar mesmo, podar até no toco. Podar até no toco. Eles têm que saber que grande é Jesus e mais ninguém. Eles vão saber isso na pele. Quando eles estiverem caindo por terra, como disse o profeta Miqueias, a minha inimiga verá isso quando estiver sendo pisada como a lama das ruas, porque glória dada é a Deus. E pode até ser que tenha algum irmão, entre aspas, que está do lado de lá, nunca foi irmão, como tantos estão se revelando hoje em dia, nunca conheceu Deus, porque quem conhece a Deus defende os valores cristãos. Quem não defende valores cristãos não é cristão, irmão. São os Judas da vida, são os endemoniados da vida, os Lúcifer da vida, que está lá no meio do povo de Deus, mas não é de Deus. Na hora certa vai se revelar, vai mostrar quem é, mas o povo de Deus continua clamando, o povo de Deus continua buscando, o povo de Deus continua confiando que Deus vai fazer a obra, porque a obra não é sua, não é minha, não é de uma igreja, não é de uma religião, a obra é de Deus, e Deus cuida da sua obra. O que resta fazer? Orar. Se você não está orando ainda, começa agora. Vamos engrossar as fileiras dos guerreiros da oração. Vamos começar a clamar. Quem já está fazendo, continue, por favor, não pare, até que a nossa pátria esteja totalmente livre desses crápulas que invadiram o governo, a justiça, e têm feito tanta injustiça e têm causado tanta miséria e tanta desgraça no nosso país. Porque Deus quer abençoar, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer entrar na nossa nação, no coração desse povo e mudar a história de todo mundo. E eu sei que Ele vai fazer isso. E eu quero fazer um apelo nessa noite, que você comece a clamar a Deus, que você peça a Deus pelas pessoas que estão sofrendo, por aqueles prisioneiros do 8 de janeiro, que são inocentes. Tem muitos dos nossos irmãos que estavam com a Bíblia na mão, estão lá presos como se fosse terrorista. Fazer terrorismo com Bíblia na mão, onde você viu isso? Satanás é mentiroso, Satanás é sujo e está tentando sujar os nossos irmãos. Mas o Senhor se levantará, eu tenho certeza, eu acredito, o Senhor se levantará pela igreja, pelo Brasil, pela justiça, pela verdade, para fazer justiça a uma nação injustiçada, porque é isso que Ele faz. Ele é o salvador, o remidor, o resgatador, aquele que traz luz onde só tem trevas, aquele que traz ordem onde só tem caos. Ele vai fazer isso. Agora ele precisa do ministério da oração, ele precisa que nos manifestemos. Você está disposto a ajudar? Você está pronto para dobrar o seu joelho e clamar a Deus? Todo dia de manhã. Eu me levanto às 5 horas, tomo meu banho, me preparo para ir para a escola, mas o meu dia só começa quando eu dobro o meu joelho e eu falo com Deus. E tem um caderninho verde ali, com o nome de muita gente, e os que não estão naquele caderno menciono mentalmente: Senhor, visita tal pessoa, Senhor. Aí eu começo a interceder pela nação. Muda a nossa história, Senhor, com a Tua palavra. Muda a nossa história com a Tua palavra. Eu creio, eu espero, eu confio. E eu peço a você que nos ajude em oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.